E para a gente iniciar, então, eu chamo o Giba, Gilberto Martins, executivo aí com longa experiência, né, no mercado, principalmente também de pagamentos internacionais, com passagem em grandes corporações, para falar um pouquinho de pagamentos do futuro para a gente. Obrigada, Giba. Obrigado, Regina. Bom dia a todos. Confesso que alguns desafios hoje aqui, né? Primeiro, vocês, com tanta gente aqui que eu admiro aqui, que eu sempre falo, Boanerges, Edson, Grimaldo, Ernesto, tanta gente boa para abrir o evento aí para vocês estarem me ouvindo às 9h30 da manhã. Mas vamos lá, vou realmente me dedicar a entregar aqui. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, gente, é que hoje eu vou fazer um talk aqui com vocês, porque eu não sou professor e nem pensador, apesar de estar escrito lógica aqui, né? E lógica, a etimologia da lógica é a arte de raciocinar, né? Que tem a derivada do logos, que é razão. E olha vocês aqui às 9h30 da manhã me ouvindo falar sobre isso. Mas eu sou fruto do empirismo, né? Eu sou fruto da prática, do trabalho. Eu sempre trabalhei desde muito cedo. Continuo trabalhando muito, graças a Deus. E aí que está o desafio, né? Porque normalmente era para eu estar falando aqui para vocês ou de 522 ou de 561, né? Porque eu não durmo desde quinta-feira à noite, que o Banco Central fez o favor de publicar uma resolução pré-feriado que mexe com pagamentos internacionais aqui no Brasil, em algumas vertentes. E aí veio a Regina e fez um desafio bacana. Ela deu esse tema, né, para alguém que não é um pensador, mas eu abracei o desafio e, portanto, vou aqui compartilhar com vocês hoje, né? Não é futurologia o que eu vou fazer. Eu não sou escritor de artigos, mas daquilo que eu vivi, das minhas experiências, do que eu tenho visto, especialmente nos 3 últimos anos de consultoria, eu atendo clientes nos 4 cantos do mundo, tenho viajado bastante para fora para falar de alguns temas, ajudar a construir alguns rails interessantes de negócio. Então, é isso, gente. É um talk provocativo que eu vou fazer com vocês aqui, não informativo, né? Com natureza socrática, como gostam as pessoas da academia, porque meu intuito aqui não é dar respostas a vocês, mas é gerar algum tipo de provocação ou algum pensamento diferente. Se eu conseguir minimamente fazer com cada um ou 2 ou 3 de vocês aqui, acho que a minha missão está completa hoje. Perfeito? Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho do que eu entendo né, a nova lógica de pagamentos inteligentes. É um tema bastante amplo também, né? E a Regina me desafiou nesse sentido. Né? Qual é a nova lógica e de que pagamentos nós estamos falando? Muito bem, então primeiro pensamento que eu faço aqui, divido com vocês, é o seguinte, que é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, né? Se a próxima década não for definida pela tecnologia disponível, que eu entendo que é commodity, mas pela inteligência regulatória e pela engenharia financeira aplicada à operação. Estamos preparados para isso? Por que eu coloquei essa indagação a vocês? Porque, naturalmente, o que eu tenho visto ao longo, pelo menos, desses 3 últimos anos de consultoria, são modelos prontos, são receitas prontas de produtos, rails de pagamentos, modelos de negócio, digamos, industrializados, né, que chegam até mim, o que eu tenho visto com alguns clientes, e que, quando aquilo se apresenta, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente, que eu entendo como verdade, a primeira pergunta que eu faço: como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Não importa, honestamente, senhores, na minha visão, claro, importa se vai ser com Pix, se vai ser com pagamento local, se vai ser com pagamento internacional, se vai ser com uma integração com Open Finance, se vai ser com um modelo de tesouraria bancária internacional para você movimentar dinheiro pelo mundo. No final do dia, o que importa é a rentabilidade e como você vai ganhar dinheiro no seu negócio. Eu
admiro ufanistas de novas tecnologias, novas regulações. Acho que isso faz parte do desenvolvimento da cadeia de meios de pagamento há décadas, mas no final do dia temos que realizar negócios, viabilizar produtos, serviços para gerar dinheiro para acionistas, para board members, para C-level, para todos os participantes daquela cadeia de trabalho. E aí eu chamo a atenção, por isso que está highlightado, né? A gente tem hoje, aliás, eu li um artigo do Melfi ontem sobre como o nosso sistema financeiro nacional está sendo redesenhado, né? É muito interessante. E, de fato, a gente tem hoje inúmeros trilhos onde a gente pode aplicar inteligência regulatória na hora da gente pensar em aplicar um modelo de negócio diferente, em oferecer uma experiência diferente para os clientes numa jornada fluida e com múltiplos rails, múltiplos produtos que, felizmente, no Brasil, que é um exemplo para o mundo, está absolutamente interoperável, né? Eu lembro que quando eu que sou da época do duopólio, né, que a gente discutia interoperabilidade, né? Imagina, uma vez não sei se o Edson vai lembrar disso, todo mundo, acho que a maioria das pessoas aqui lembram quando tinham duas maquininhas, né, para se pagar, né? Visa se pagava numa maquininha, Master se pagava na outra. E aí eu fui numa reunião com o Rômulo, já era Cielo, já não era mais VisaNet, para a gente fazer lá um acordo, né, colocar no papel como é que ia interoperar POS, né? Então nós estamos falando de um negócio de 20 anos atrás e que hoje, felizmente, está absolutamente superado, com o mercado absolutamente aberto, mas tudo isso para dizer, senhores, que na minha perspectiva, a inteligência regulatória por si só ela não é suficiente. Então, é mais do que necessário, na minha visão, ter uma engenharia financeira para a sua operação, para o seu produto, né? Essa engenharia financeira, com as possibilidades e os rails que a gente tem hoje, que eu vou falar um pouquinho aqui, que eu só tenho 25 minutos, que é mais um desafio que a Regina me deu, eles são absolutamente possíveis, utilizáveis, né? Quando a gente está falando, mais uma vez, de Open Finance, de PIX internacional, de cross-border, de FX, de criptoeconomia, né? Quantos rails disponíveis aí, mas, mais uma vez, qual é a inteligência financeira que você vai aplicar a esses rails, a esses produtos, para chegar no resultado que você precisa? Para mim, esses são dois pontos fundamentais para o sucesso de qualquer operação, de qualquer produto hoje dentro da indústria de meios de pagamento e de pagamentos internacionais. Portanto, senhores, tecnologia, e eu não sou contra a tecnologia, na minha visão, é commodity, é importantíssimo. Mas, efetivamente, o que decide, o que vira produto, em que prazo e em que condições de governança também, que é super importante, são esses dois fatores. Então, a inteligência regulatória, né, não é... Muitas vezes eu falo para os meus clientes, para de ler regra, para de ler norma, para de ler artigo. Vamos entender como é que a gente pode se aproveitar, se apropriar, maximizar aquele rail regulatório que hoje no Brasil, felizmente, né, nós estamos 10 anos à frente da América Latina, nós estamos muito à frente de outros países pelo mundo. E vou falar um pouquinho também da gente como importador ou exportador de know-how. Muito bem, a inteligência financeira, senhores, isso para mim é fundamental, de novo. Para qualquer rail de pagamento local, de pagamento internacional, produto, o desenho, o flow, o que você colocar em pé, pelo menos é a forma com que eu trabalho, ele precisa ser traduzido em margem. Margem financeira, geração de caixa, de capital de giro autossuficiente e aumento de take rate, né? Então, eu vou fazer uma provocação num slide mais para frente, mas deixa eu só antecipar. Às vezes, eu sou procurado para ajudar a construir rails, por exemplo, que envolvem algum tipo de ativo digital misturado com outro tipo de pagamento, etc. Tal, e eu sempre faço uma provocação. É excepcional você usar um ativo digital. 30 segundos, troca de posição, sem câmbio. Naturalmente que eu estou falando aqui de dentro de rails registrados, regulados e com compliance elevado.
Mas será que você vai ganhar mais dinheiro dessa forma do que com um câmbio via SWIFT tradicional, que via de regra demora 48 horas e pode chegar até 5 dias? Será mesmo? Será mesmo que você ganha mais numa operação, mais no que você vai cobrar por um serviço de OTC, por exemplo, de uma transferência, do que efetivamente num spread cambial, num rebate que você ganha de um parceiro de câmbio, numa inteligência financeira de uma operação onde você pode fazer arbitragem, onde você pode fazer pré-funding, onde você pode usar de estrutura internacional para não depender necessariamente daquele capital e fazer uma operação arroz com feijão? Será? A tecnologia supera a racionalidade econômica e a engenharia financeira da operação? Deixo essa pergunta para vocês. Portanto, senhores, para mim, e o que eu tenho visto com meus clientes, e eu costumo fazer uma brincadeira. Toda vez que chega algum projeto novo para mim, eu falo, vamos dar linguiça pro porco. Porque senão, assim, dentro desse trabalho de se desenvolver um produto, ou desenvolver um novo rail de pagamento, você pode vestir uma noiva com um vestido completamente diferente. Você pode construir um case em cima de algo que no final do dia nem vai dar tanto dinheiro, nem vai ter o take rate esperado, não vai ter o ROI que você espera. Então, para mim, e isso é importante quando a gente fala de inteligência ou lógica de pagamentos, lucratividade definitivamente é starting point como resultado de qualquer operação, qualquer produto novo, qualquer rail novo criado. E aí um exemplo aqui muito básico, tá, gente? Muito simples assim. Uma brincadeira que eu fiz, né? 2 CFOs lá em 2030, daqui a 4 anos, falando sobre liquidação das suas operações, quer seja em meios de pagamentos locais ou pagamentos internacionais. O primeiro CFO estabeleceu uma operação com uma liquidação de zero, né? Com conciliação automatizada real-time, com uma liquidação atômica programada, com uma tesouraria multijurisdição, inclusive usando de stablecoin ou de outro ativo digital, né? E consegue, além de reduzir, aumentar a margem de lucro, aumentar o take rate dele, ter um capital de giro disponível, inclusive imediato, né? E muitas vezes não necessitando sequer de um recurso externo, captação de dinheiro de banco, etc. O outro CFO, mais tradicional, prefere realizar pagamentos via SWIFT, né? É interessante a gente pensar no SWIFT, né, gente? Porque o SWIFT é um sistema de mensageria, né? Muita gente acha que é um sistema de liquidação. Então, o SWIFT, quando você manda uma mensagem de uma entidade para outra, ela recebe aquela mensagem, ela tem que dar um aceite naquela mensagem para executar uma ordem, né? Claro que isso está sendo... Eu estava em Singapura ano passado e eu vi o presidente do SWIFT, que é um italiano, falar que eles estão criando um rail tokenizado para operações de ativo digital via SWIFT. Tem que fazer, não tem como, né? Hoje o meu talk aqui não é sobre ativo digital, mas é inevitável a gente não falar desse tema, né? Porque é o tema que vai ajudar, dentro dessa lógica que eu estou falando aqui, a gente tem inteligência financeira, inclusive aliada à inteligência regulatória. Muito bem, mas o meu ponto aqui é o seguinte, não existe operação errada. Existe uma escolha, uma preferência que não necessariamente o CFO 1 está sendo mais aplicado ou mais eficiente do que o CFO 2. São escolhas que vão depender do seu modelo de negócio. Possivelmente, o CFO 1 está ganhando mais dinheiro nessa operação. Muito possivelmente. Tá? Por quê? Porque a diferença dele não foi a tecnologia. Né? A tecnologia, os dois, em tese, poderiam usar. Mas sim a leitura regulatória e, de novo, a inteligência financeira da operação. Muito bem. Falando um pouquinho de Brasil, senhores, chover molhado aqui, tem grandes especialistas hoje, mas a gente sabe que o Pix já não é um produto mais, né? E aí, novamente, tem muita gente aqui presente que conhece muito bem desse tema, escreve, estuda, né, ajudou a construir esse mercado de instant payments aqui no Brasil. Mas fato é, né, senhores, que o Pix ele vem entrar em partes da nossa cadeia econômica que estavam ou sendo
ou estávamos sendo underserved nessa cadeia, ou efetivamente precisaríamos de uma efetividade muito maior do ponto de vista de pagamento. Me avisaram que eu tenho 10 minutos, gente. Vamos lá. Então, o meu pensamento, hoje, o que eu divido com vocês é o seguinte: de tudo que a gente tem hoje de Pix, né, que vocês já conhecem, incluindo o Pix internacional, que é um fenômeno, né? É um fenômeno... Pix internacional é um fenômeno super curioso, né? Porque, do ponto de vista regulatório, ele não tem previsão nenhuma, né? Mas, por todas as benesses e questões não somente econômicas, tecnológicas, mas também políticas, ele é importante para o Banco Central de que as empresas e os modelos reverberem essa modalidade de Pix pelo mundo, né? Como um Pix internacional, uma vez que, na verdade, continua sendo um arranjo local e a gente continua tendo a transação aqui. Então, é muito mais da experiência, né? E aí, de novo, eu vou recomendar que vocês leiam aqui o artigo do Edson sobre Pix Roaming, porque é realmente interessantíssimo nesse sentido. Muito bem. Mas a verdade é que eu trouxe a questão do Pix aqui, falando um pouquinho mais de Brasil, vou falar de outras coisas, porque, de fato, como eu li no artigo do Melfi, a gente está vendo um redesenho do sistema financeiro nacional, não só com a evolução do Pix Payment, do Instant Payment, somando abrangendo um mercado muito maior, mas com outras ferramentas super interessantes, como APMs, como Alternative Payment Methods, cada vez maior o uso de modelos de pagamento descentralizados, vamos chamar assim, né? E daí também a gente pode falar de criptoeconomia aqui, quando a gente fala de descentralização, não obstante tem uma regulação, wallets integradas, APIs únicas e eficientes, ou seja, a minha provocação aqui é muito mais de que, de novo, eu posso ter 15, 20 produtos, eu posso ter a melhor ideia do mundo, eu posso ter os melhores profissionais do mundo. Se não for aplicada inteligência financeira, engenharia financeira, usando dos rails regulatórios, não vai dar certo. Ou vai estar fadado a não... enfim, aquele negócio você tem um insucesso. Então, de novo, da minha experiência, né? Eu que atendo muitos clientes internacionais, existe essa impressão, especialmente na Ásia, que o Brasil, de alguma forma, eu estive na China ano passado, fiquei 20 dias lá, fazendo diversas reuniões com marketplaces muito grandes, de que o Brasil ele já está no mesmo patamar do mercado chinês, por exemplo, que todo mundo sabe aqui que pulou o cartão, e que é 100% plug and play, e a gente sabe que os asiáticos são bastante agressivos do ponto de vista de negócio, né? Embora a gente passe essa impressão de que é um mercado super regulado aqui no Brasil, mas tem uma fama, digamos assim, de que a gente está 20 passos à frente do que a gente está efetivamente hoje, né? E aí, de novo, é normal. Eu quero chegar no Brasil, quero colocar minha operação, eu quero ter contas virtuais. Aí você fala, pô, o que é conta virtual? Né? Só tem 2 tipos de conta no Brasil, de depósito e de pagamento. Mas como é que você... E aí você vai entender se aquilo é uma conta bolsão, que também não pode mais, e na verdade não é uma conta bolsão, ele quer um ledger, um negócio diferente. Então assim, de novo, precisa ser aplicada, né? E para isso nós temos ótimos profissionais aqui no Brasil, inclusive alguns presentes aqui. Tudo isso precisa ser transformado, novamente, por meio de inteligência financeira, dos trilhos regulatórios que já entendo, numa operação profit, numa operação que de fato vai gerar o resultado esperado do ponto de vista financeiro. Muito bem. E aí, a gente não tem como não falar de criptoeconomia, né, gente? E eu não tenho tempo de falar de 561 aqui, então vocês vão me perdoar já, porque aliás, eu adoraria falar desse tema, porque é um tema do meu dia a dia e é um tema que eu acompanho junto com o Banco Central, mas e gerou um barulho muito grande, né, desde quinta-feira à noite. Mas efetivamente, assim, minha provocação sobre... Eu tenho atendido alguns players, ou que são exchange, que tem operação de OTC,
ou que são VASPs, né, o PSAV aqui no Brasil, ou que promovem infraestrutura para digital trading asset também pelo mundo, né? E o meu ponto aqui é o seguinte, de novo, né? É muito fancy a gente falar, não, eu vou fazer uma operação que vai ter uma coleta de Pix no Brasil, depois eu vou swapar isso por uma criptomoeda, né? Vou fazer um off-ramp do outro lado do mundo, né? Transformo, não tem câmbio, troco de carteira para carteira, posição, não paga IOF. Isso é maravilhoso, eu acho super fancy e bacana, gente. Mas no final do dia é o seguinte, importa se você vai fazer aquela operação, por exemplo, via OTC com uso de stablecoin, para pagar um fornecedor no exterior, se ela é câmbio, remessa ou movimentação de ativo? Será que realmente importa o meio que você está fazendo isso? Eu diria que importa dependendo, de novo, da lucratividade, dependendo de quanto de retorno aquela tua operação vai gerar para você. Puta, Giba, mas eu posso ter ali uma margem menor, um take rate menor, e escalar, e ter um negócio global. É verdade? Você precisa avaliar se isso é sustentável. Minha provocação aqui, gente, é bastante ácida, né? Eu tenho visto, novamente, pessoas fugirem do simples, empresários fugirem do simples, como numa moda de pagamentos hypados, né? Querendo fazer coisas que muitas vezes nem sabem se aquilo de fato vai dar o resultado na operação deles, né? E, de novo, não me entendam mal, eu não sou contra inovação, mas eu bato nessa tecla, porque para mim é o tema central. Precisamos ver se para em pé, né? Precisamos ver se efetivamente você vai conseguir ter o resultado esperado financeiro daquela operação. Se ela vai ser mais bonita, mais charmosa do que efetivamente lucrativa. Muito bem. Gente, o Brasil está em ebulição, a criptoeconomia está em ebulição e no mundo, né, várias entidades, reguladores estão tentando criar, eu vou fazer uma brincadeira aqui, a nova ordem mundial de pagamentos. Brincadeira, mas estão querendo criar infraestruturas absolutamente integradas, continentais, quer seja de modelos de instant payments cross-border ou efetivamente integrações entre CBDCs por meio de uso de smart contracts e diferentes tipos de blockchain pelo mundo, né? Eu sempre, quando eu estou falando desse tema, eu sempre toco nesse tema porque não dá para a gente fechar o olho. Já existe um modelo operando em Singapura, implementado pelo MIS, que é um modelo, uma infraestrutura de instant payments cross-border entre Tailândia e Singapura. Temos discussões do MiCA na Europa, né, para regimes específicos aí de trilhos de cross-border entre EMTs e ARTs. Temos todo o desenvolvimento do Genius Act lá nos Estados Unidos. E no BIS, vários projetos que são derivados do projeto Nexus, em especial o Agora. Eu até estava num evento da Pagos. Acabou meu tempo, muito bem. Eu estava no evento da Pagos, falando um pouquinho do Agora. Recomendo que todo mundo leia, porque quem está à frente desse projeto no BIS é uma brasileira, que é a Priscila, ex-Banco Central. O Brant está lá também. Tive com eles lá há uns 40 dias atrás. Mas tudo isso para dizer o seguinte, com essa nova lógica dos pagamentos, né, com tudo que está surgindo e com essa necessidade premente da gente colocar um cérebro na operação do ponto de vista regulatório e financeiro, né, a gente ainda tem um desafio global muito grande de taxonomia. A taxonomia que é nada mais, em outras palavras, do que a integração entre as normas cambiais, as normas de pagamento entre os países, entre os continentes. Isso ainda é um grande desafio para se implementar um modelo de infraestrutura global que se converse de maneira fluida, que tenha efetivamente controle, enfim, tem uma série de discussões do ponto de vista
da regulação. Do ponto de vista de infraestrutura, isso está bastante avançado e eu recomendo que vocês consultem. Quem tiver interesse para ler, o BIS produz muito material, né? Mas onde que entra o Brasil nessa história toda, né, gente? Quando a gente está falando de lógica aqui de pagamentos e olhando um pouquinho para o futuro, né? A gente é enxergado mais como exportador ou importador de infraestrutura, e onde que está o papel do Brasil nessa história toda, né? E eu disse isso no evento da Pagos e repito, porque eu estou toda hora aí pelo mundo atendendo gente, falando com gente, não existe um profissional como o brasileiro no mundo, minha opinião. Você vai, por exemplo, você está numa empresa de pagamento em Londres, né? Você chega num determinado departamento, isso eu já vi, e você precisa falar sobre algo dentro de um processo de chargeback, por exemplo, coisa simples, né? Você vai falar com um profissional, ele vai falar, não, eu cuido só da disputa. Você tem que falar com aquele cara lá que cuida do refund. Aí você chega no cara do refund, ou seja, é impressionante, gente, eu não sei se vocês têm essa visão, o conhecimento, ele é fragmentado, e tá tudo certo, é assim que funciona na Europa, nos Estados Unidos também. Então, nós aqui, vou encerrar, nós aqui temos que, de fato, termos muito orgulho, temos que exportar conhecimento, importar também, porque a gente está sempre aprendendo todos os dias, né? Agora, meu último take sobre esse slide aqui, a gente sabe que tudo vai mudar, a gente sabe que tudo está em movimento. Esses movimentos aqui que eu trouxe para vocês não tem retorno. Então, o meu guess aqui para o futuro é que a gente vai ter muito em breve essa infraestrutura de pagamentos internacionais linkados com locais por meio de uma infraestrutura única, e eu não acredito na morte dos tradicionais corredores internacionais, acho que de alguma forma eles vão se acoplar a isso, né? Tanto SEPA como outros corredores que vão ter que se integrar a essas tecnologias, né? Mas, de fato, eu ainda sou um pouco cético com relação ao desafio da taxonomia. Muito bem. E aí, só para concluir também, no melhor sentido, aqui agora eu estou concluindo de verdade, no melhor sentido de provocação e de gerar coisas, algum tipo de pensamento aí na cabeça de vocês, eu fiz duas brincadeiras aqui. A primeira é, né, o que cada empresa, cada membro do board ou cada C-level, na minha humilde opinião, deveria perguntar a si mesmo na sua operação, né? Acho que poderiam ter mais perguntas, mas eu elegi 4 perguntas aqui. Será que a minha operação efetivamente precisa, ou eu já teria que ter implementado algum tipo de conciliação e liquidação real-time? Isso, todo mundo sabe aqui que é absolutamente possível hoje. Eu já deveria ter feito isso? Eu deveria ter previsibilidade e rastreabilidade total da minha transação? Parece ser meio óbvio, mas muita gente não tem isso dentro das suas operações, inclusive operações globais e internacionais. Devo usar ativos digitais sob um perímetro regulado dentro da minha operação? Esse é um ponto interessantíssimo, né? Porque, de novo, é fancy, da moda, excepcional, mas vai te dar dinheiro? E isso é uma coisa que eu tenho visto muito e é interessantíssimo, que é o conceito de compliance by design built-in nas transações, né? A gente ainda tem, nos processos de compliance, um processo manual, poucos sistemas integrados, e isso é uma coisa que precisa ser bastante desenvolvido, até para a proteção e para a governança do seu negócio. E 4 perguntas que talvez você, como dono da sua empresa, você devesse fazer para o seu C-level, né? A nossa governança de pagamentos foi desenhada para um modelo de batch ou para um modelo de real-time? De novo, a história da velocidade, do tempo dentro da sua jornada da operação. Já mapeamos quais fluxos transfronteiriços podem migrar para trilhos tokenizados? De novo, quando eu estou falando de criptoeconomia aqui, a gente precisa separar token, smart contract, que os dois se conversam, mas é um bicho diferente, né? Tokenizar uma operação não necessariamente significa que você vai fazer uma operação de cripto digital asset, né? Você pode, inclusive, trazer features
tokenizadas para poder melhorar a segurança do seu negócio, especialmente no modelo B2B. O meu compliance está preparado para travel rule e supervisão de PSAVs. Esse é outro tema bastante sensível, mas dependendo da forma como você quer posicionar a sua operação internacionalmente ou se usar de um PSAV para poder otimizar a sua tesouraria, para poder otimizar a sua disponibilidade, capital de giro, pode ser um questionamento interessante. E, por fim, como que será a jornada do cliente quando o pagamento virar parte absolutamente invisível do produto, né? Isso acho que é uma das coisas, eu falei muito de operação, de otimização, de tesouraria, de movimentação de dinheiro, de lucratividade aqui, mas a gente jamais pode perder o foco do cliente, né, senhores? Só para eu finalizar aqui, eu vou citar um cidadão que faleceu em 1790, chamado Adam Smith, que vocês devem conhecer, né? Quem teve o privilégio de ler A Riqueza das Nações aqui, sabe do que eu estou falando. E eu queria terminar dizendo que eu sou um defensor da mão invisível. A mão invisível, né, em que muitos traduzem como o egoísmo corporativo que gera um benefício para a sociedade com uma intervenção mínima do Estado. Em outras palavras, senhores, olhem para os seus modelos de negócio. Não vão com a boiada. Cuidado, se a grama muda de cor, o gado não pasta. Então, olhem para suas operações, revejam, apliquem inteligência regulatória, financeira. Cuidado com as trends, né? São ótimas. A gente está aí para aprender todos os dias, mas, efetivamente, o sucesso do seu negócio está na inteligência regulatória e na inteligência financeira, e isso, para mim, conversa com a lógica de pagamentos integrados e para o futuro. Muito obrigado.